Aqui no Salmo 100, versículo 1 e 2 e 3, diz assim, ó, acha aí na tua Bíblia, eu vou esperar, em nome de Jesus. Hoje nós vamos apresentar uma criança, tem várias programações. O Isaac, o milagre de Deus aí na vida da Miriam, do Rogério. Sejam bem-vindos. Você que foi convidado hoje a estar aqui na casa de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes, algumas Bíblias falam moradores da terra, né? Servir ao Senhor com alegria, com cântico, e apresentai-vos a Ele com cântico. É o que nós vamos fazer agora. No versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e somos dele. Você é dele? Fala para o seu irmão assim: você é do Senhor? Porque é o Senhor que te chama. Nós sabemos que nós somos do Senhor porque Ele nos chama. Às vezes a gente fica martelando ali, orando pelo nosso familiar o tempo todo, falando: Senhor, Senhor, traga a Maria, traga o João, traga para a casa do Senhor. Você tem que orar assim: Senhor, chama eles, fala ao coração deles, fala ao coração do meu familiar para vir. E Deus, quando você fizer o convite, você que foi convidado hoje aqui para um evento, pela apresentação do Isaac, sejam bem-vindos. E Rogério convidou, Lívia convidou, pastor Raimundo convidou, mas quem fala ao seu coração é Deus, o Espírito Santo que fala ao seu coração. Tem um salmo que eu gosto de falar, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vamos nos alegrar, vamos celebrar, vamos servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com cântico. Amém? Então vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Coloca a mão sobre o seu coração. Fique à vontade, essa casa ela é sua. Essa casa que nós colocamos no nome do Senhor. Essa casa é para poder te receber. Ela foi feita com muito carinho e recebeu o nome de igreja, Igreja do Nazareno. E você está aqui. Você está aqui porque você é um escolhido de Deus nessa noite. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na nossa casa, na nossa família. Comece a adorar a Deus. Comece a mostrar teu cântico. Teu cântico talvez hoje é aleluia, glória, 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 aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Oh Deus amado, ouve, Pai, ouve a oração da tua igreja, Pai. Aqui está, Pai, as famílias, Pai, reunidas nessa noite. Meu Deus, porque o Senhor, Pai, é que chamou, Pai. O Senhor chamou cada irmão, Pai, para estar aqui nessa noite, para celebrarmos, Pai, juntos, em união, Pai. Como diz a tua palavra, Pai, que quão bom, quão suave é que nós vivamos, Pai, em união. Pai, nós estamos aqui, Pai, alegres para te adorar, para te engrandecer. Engrandece o nome do Senhor, igreja. Não fica tímido, solta sua voz, não tenha vergonha do seu irmão que está do seu lado. É você e Deus agora nessa noite.
favorecendo cada visitante, cada irmão, Pai, que saiu da sua casa, do seu lar e vem, Pai, para essa igreja. Meu Deus, que não seja, Pai, em vão, que o Senhor possa falar, Pai, ao coração de cada um nessa noite. Pai, aquela pessoa que chegou aqui com problema de depressão, com problema de saúde, meu Deus, que possa sair daqui hoje, Pai, alegre, Pai, em nome de Jesus. Louva a Deus, igreja. Continue
Continue a adorar o Senhor. Continue no mesmo espírito. Continue glorificando o nome do Senhor. Deus.
os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, pra dizer que ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Agora só as vozes vai cantar teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Louvado seja Deus. Amém? Podemos assentar um instante, por favor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado por você estar aqui. Amém? Amados, chegou o momento da oferta, você poder ofertar na casa de Deus. Fique tranquilo, com liberdade. A Bíblia diz que se você propôs no seu coração, que você deve fazer isso. Amém? Amém. Então, se você não propôs no coração, fique tranquilo, fique na paz de Cristo. Amém? Então, se você tiver um dízimo, uma oferta na casa de Deus, você pode sair do seu lugar e colocar aqui nesse lugar do braço. Pode vir com alegria em nome do Senhor Jesus. QR Code no final. Eu
Abençoe os ministros ofertantes da tua casa. Abre os céus, dá direção, Pai, para que eles possam enriquecer a cada dia, como está escrito na tua palavra. E por causa deles, o Senhor abre a janela do céu e derrama a bênção sem medida, para que tenha bastante. E por causa do dizimista e do ofertante, o Senhor repreende o devorador. Então nós acreditamos, Pai, que ele está repreendido em nome de Jesus. Deus, prospera o teu povo, a tua igreja, para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Amém. As crianças aqui na frente. Daqui a pouco nós vamos estar apresentando aí, né, o filho da promessa, né? Glória a Deus. Tem versículo? Tem versículo? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8:39. Pode dizer a ele, Senhor Deus, tu és o meu protetor e defensor. Tu és o meu Deus. Amém. Que confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Salmos 125. Assim como o povo deseja as águas do ribeirão, assim é como eu quero estar na sua presença. Salmos 42:1. Glória, luz e minha salvação, quem temerei? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Vai? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Romanos 12:21. Pai, toma cada criança aqui em tuas mãos, Pai. Guarda, cuida. Sabemos que nós vivemos um momento difícil, Pai, onde as crianças estão sendo atacadas. Mas que tua mão seja sobre elas, Pai. Guarda elas, Senhor. Da sabedoria cheia das escolinha, Deus, para ensinar a palavra do Senhor. Que elas possam, Pai, guardar a palavra do Senhor no seu coração. Todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode ir para a escolinha. Glória a Deus. Prepare o seu coração para receber a palavra de Deus. E daqui a pouco, nós, no final, depois de comer o pão da vida, o profeta veio trazer nesta noite. Aí nós vamos fazer a apresentação do filho da promessa aí, né, do Isaac. Glória a Deus por isso. Daqui um dia estaremos aí apresentando aqui a Jasmine, né? Glória a Deus. Esse dia aqui eu falei no culto aqui, né, irmão? Que a gente tem visto às vezes na igreja, mas eu já passei por essa situação, das crianças serem repreendidas na igreja. E eu falei com os irmãos aqui que isso não deve ser feito na igreja. A criança tem que ter liberdade na igreja, ela precisa se sentir em casa, ela precisa se sentir confortável. Porque senão quando ela crescer, irmão, ela não vai querer vir para a igreja. Ela tem que se sentir em casa, ela tem que ter, na igreja ela precisa achar que está em casa mesmo, que é a casa dela. Que ela tem alegria e prazer de estar aqui. Mas quando eu já vi, irmão, acontecer assim, coisas. Minhas meninas já foram pequenas na igreja, né? Mas eu já vi assim, cada repreensão na igreja, irmão, meio difícil. Aí a criança fica com raiva de Deus, irmão. Quando fica grande, vai para onde? O mundo. Na igreja elas precisam se sentir confortáveis, na igreja elas precisam se sentir bem. E as meninas mesmo brincavam dentro da igreja, irmão. Andavam por baixo dos bancos, assim, daqui um dia já está fazendo isso aí. Então a criança, irmão, a gente precisa saber lidar com elas. Para que quando elas cresçam, não se frustrem, não tenha a rejeição da igreja. Eu já vi, irmão, crianças que as pessoas colocam tanto elas contra o pastor contra elas, que quando elas crescem não querem nem saber do pastor. Não, o pastor vai brigar, o pastor briga, o pastor é bravo, o pastor é isso.
Aí a criança cresce e faz o quê? Quer nem saber do pastor, porque é longe, distância. E tem visto aqui não, que as crianças têm que ser livres aqui na casa de Deus, amém, irmão? Elas têm que ter prazer e alegria de estar aqui. Amém? Amém. Então vamos receber uma palavra, vocês vão cantar a minha ainda? Mas deixa vocês querem ir direto. Nós vamos direto, tá, gente? Vamos mostrar a palavra de Deus. Pastor Deusimar, é uma mensagem de Deus para trazer uma palavra ao nosso coração nesta noite. Glória a Deus. Vamos orar aqui por ele. Eu já falei com Deus aqui, eu acho que Deus vai usar grandemente aqui nesta noite. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Deusimar, pela sua família, por tudo, Deus. Usa ele nesta noite, Pai. Que ele possa falar ao nosso coração, Pai. Trazer revelação do Senhor, Pai, para cada coração aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela presença dele aqui nesta noite, por sabermos que o Senhor vai usar ele grandemente, Pai. Da louvor e glória do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Paz, amados. Amém. Que bênção e privilégio estar aqui. E o Senhor nos usa, apesar de nós. Mas é um privilégio de estar aqui hoje, e poder ver a alegria desse povo, ver a alegria desse povo e ver o que Deus tem feito também nesse lugar, nessa igreja, como Deus tem sido, tem estado com esse povo em todo o tempo, e isso nos alegra muito. Toda vez que a gente vem aqui, a gente vê e saber, não só quando a gente vem, mas a gente vai sempre sabendo as notícias, as boas novas que Deus tem feito aqui. É um privilégio. Muito obrigado, pastor Raimundo, pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado. Eu quero, já oramos, estamos abençoados, amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Deus é bom. Amém? O tempo todo Deus é bom. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, ao Senhor, e Deus nos direcionou para essa palavra. Eu creio que eu peço, que eu pedi ao Senhor, é que Ele fale ao seu coração, Ele ministre ao seu coração, assim como Ele ministrou ao meu coração. Amém. Na minha vida. Porque quando a gente prepara uma palavra, ela tem que ministrar no nosso coração também. Amém. Ela tem que ser o primeiro alvo da palavra, tem que ser o meu coração, o nosso coração, aquele que vai ministrar. Ele precisa estar apto para ministrar a palavra. Amém. Então eu quero trazer a palavra, Mateus capítulo 11. Nós vamos ministrar, eu vou estar ministrando aqui, vou estar falando, dando ênfase ao versículo, a partir do versículo 28. Mas eu quero também falar um pouquinho do texto, do capítulo 11. Esse capítulo 11, ele começa falando aí sobre João Batista, falando sobre os discípulos de João Batista que foram enviados a Jesus Cristo, e ali eles vão a Jesus com alguns levando ali alguns questionamentos, perguntas de João Batista, quando ainda ele estava preso, e também eles receberam, claro, respostas, Jesus fala com eles
manda o recado, o recado a João Batista, né, dizer o que estava acontecendo, né, falar para João Batista, né, o que estava acontecendo, né, se havia ainda alguma dúvida, né, e essa dúvida ela deveria ser sanada, porque pelos movimentos, pelos acontecimentos que estavam tendo, não havia dúvida, não podia haver nenhuma dúvida de que realmente ele era o Messias, que ele realmente era Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia de vir, né? Então, esse capítulo 11, ele nos traz uma grande lição, esse capítulo 11 de Mateus, porque ele fala conosco, né, e ele traz realmente a revelação de quem é Jesus, né, de que realmente Jesus, ele veio, ele estava ali, ele veio como aquele que era prometido, né, desde o Antigo Testamento. E eu quero ler com você Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Capítulo 11, versículo 28 ao 30. E depois a gente fala mais aqui sobre o capítulo 11, alguns versículos anteriores dentro desse capítulo. O versículo 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Então eu quero esse capítulo aqui, né, ele traz algumas características de Jesus. Esse capítulo 11, né, de Mateus, começa como nós falamos aí, falando de João Batista, né? Mas ele traz um retrato de quem era Jesus, né? Algumas características distintas de Jesus Cristo. Primeiro, no versículo 21 aí do capítulo 11, ele retrata aí, né? Ele traz uma característica uma característica de Jesus, uma característica muito importante de Jesus Cristo. Ele fala que Jesus Cristo, ele é o juiz, ele é o juiz que repreende, ele é o juiz que condena, mas também ele fala como um juiz que repreende. O versículo 21, Jesus tinha realizado grandes milagres em uma cidade chamada Corazim e Betsaida, mas o povo daquela cidade reagiu com indiferença a Jesus, né? Eles reagiram ali com indiferença à mensagem que foi pregada naquele lugar. E aí, quando você lê o texto lá, você vai ver que Jesus traz uma repreensão àquele povo, falando: ai de vocês, né? Ai dessa cidade. E a gente vê aqui um Jesus que ele é um Jesus juiz. Então Jesus então ele nos repreende com palavras severas de um juiz que pode, né, em algum momento ele pode trazer ali a condenação àquele povo, né, porque eles não creram na sua palavra, né? E depois do versículo 25 nós vamos ver uma outra característica aí de Jesus Cristo, que ele é o Jesus Filho que se alegra, né? Aí nós já temos uma característica de Jesus, que ele é o Filho de Deus, ele é um Filho que se alegra. Jesus mostra aí no versículo 25 que ele diz assim, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e
e os revelastes aos pequeninos. Então Jesus aqui, ele é o Filho de Deus que se alegra com a revelação do Pai. Jesus mostra aqui a sabedoria de Deus, uma imensurável sabedoria de Deus que oculta as verdades aos sábios, mas que traz a revelação aos pequenos, aos pequeninos. Então, o reino de Deus, a palavra do Senhor diz assim, que o reino de Deus, no reino de Deus, quem não se fizer como uma criança, como um pequenino, jamais entrará no céu. Então aqui esse versículo ele traz também uma característica de um filho, que se alegra com a revelação do Pai. Um outro ponto, versículo 27, Jesus, o Deus feito carne que revela o Pai. Aqui é Jesus revelando, o Pai, revelando o Deus, Pai. Jesus fala no versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então Jesus aqui mostra que Ele é Deus, Ele é o Criador do universo, o Rei mortal, que veio para nos revelar quem é Deus. Ele traz a revelação de Deus Pai, e aí nós entramos no versículo que nós lemos aí, que é o versículo 25, que é algo extraordinário para a nossa vida. Esses versículos anteriores que eu falei, eles trazem a revelação de Jesus, Ele fala sobre Jesus Cristo, ele traz uma característica que é de Jesus. Mas o versículo 28 ao versículo 30, ele fala de um Jesus, o Deus Redentor, e que ele fala que é um Deus que oferece descanso para a nossa alma. Então aqui nós entramos, nós estamos ligados, nós estamos aqui, nós somos diretamente atingidos, por essa característica de Jesus, que é um Jesus, é um Deus Redentor e que oferece descanso para a nossa alma. Então, eu queria fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Há alguém aqui que chegou aqui hoje cansado? Há alguém que chegou aqui hoje sobrecarregado? Que veio a esse lugar nessa noite, que assim, só por Jesus mesmo, só Jesus que me trouxe aqui. Mas que bom que você veio aqui. Amém. Amém? Que bom que você chegou a esse lugar. Porque, na verdade, não foi você que veio aqui. A vontade não foi a sua vontade, foi a vontade de Deus. E essa vontade prevaleceu na sua vida, e isso é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero falar com você esses versículos, Dentro desse versículo aqui está a nossa mensagem dessa noite. Aqui está o segredo para descansar. Todas as outras características são exclusivas de Jesus, mas essa impacta diretamente a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque aqui o versículo ele começa com um chamado de Jesus, um convite de Jesus. Jesus ele nos convida, e esse convite é um convite hoje, foi um convite que Jesus fez não agora, foi agora, não é nesse momento apenas que Jesus está fazendo esse convite, mas quando você saiu de casa, você já ouviu, você já ouviu esse convite de Jesus. Amém? Amém. Jesus já falava com você. O Espírito Santo já ministrava no teu coração. Amém. O Espírito Santo já movia o teu espírito para que você estivesse aqui nessa noite. Então, isso é um convite do Senhor, é um convite de Jesus para você.
para a sua vida. Então, esse convite, ele impacta, né? Essa característica ela impacta diretamente a minha vida e a sua vida. E a grande maravilha é que essa característica de Jesus tem como alvo você, né? O grande alvo dessa característica de Jesus não é simplesmente ele ser revelado que ele é Deus, mas ela tem o alvo dessa característica é você, sou eu e você, porque Jesus está falando com você. Aqui Jesus fala diretamente conosco. A sua vida e a sua história, Jesus fala com você. O que você está passando, o momento da sua vida, né? Se você, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, né? Em algumas versões vai falar. Essa palavra tem trazido descanso, tem trazido cura, tem trazido salvação a muitas pessoas aflitas, que estão com a alma abatida, pessoas que estão a ponto de abrir mão de tudo, e por que não falar, né, de abrir mão da própria vida? A gente vive em tempos em que talvez a gente nunca tenha ouvido falar de tantas pessoas que abrem mão da própria vida, né? Que tira, né, a própria vida porque estão cansados, estão sobrecarregados, estão oprimidos. E aqui nessa noite, Jesus ele fala conosco, né? Ele traz para nós nessa noite algo muito especial para a gente. Amém. Glória. Ele nos faz um convite. Ele faz um convite para você. Aqui nós temos a oferta do Evangelho do Senhor. A oferta que muda a nossa trajetória, que pode mudar a sua vida, que pode mudar a trajetória da sua vida. A oferta que nos leva a viver um tempo novo na nossa vida. E por que não dizer que é uma oferta que vai romper, né, com todas as dificuldades, com todas as opressões, né, que pode nos limitar, né, daquilo que Deus tem para nós, das conquistas que Deus tem para mim e para você. Amém? Então esse convite nessa noite, eu quero que você esteja atento para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, né, nessa noite ela pode mudar a direção da sua vida. Amém? Amém. Então o Senhor ele nos faz um convite. E quem é que nos faz esse convite nessa noite? Não sou eu, né? Não é a igreja do Nazareno que está convidando você, né? Não é o pastor Deusimar, não é o pastor Raimundo. O convite que está sendo feito nessa noite é o convite do próprio Jesus. Amém? É Jesus Cristo que está falando nessa noite. É Ele que está nos convidando. Ninguém tem autoridade para fazer um convite como esse. Eu não tenho autoridade para dizer para você: venha a mim que eu vou resolver os seus problemas, né? Eu vou resolver, né? Eu não tenho poder para isso. Nós não temos poder para fazer isso. A palavra é a palavra de Jesus. É Jesus que está falando. Então, esse convite é dele. É ele que tem a autoridade. Somente ele tem competência para fazer esse convite para você. Amém? Então, esse é um convite do Senhor. Observe que você não está sendo convidado para analisar uma denominação. Não, vai lá na igreja do Nazareno, porque lá é boa. Lá é maneiro, lá é muito bom, o pastor de lá é gente muito boa. Claro que essas coisas é muito bom, né? Na igreja, não é? Você chegar na igreja, nós chegarmos na igreja, sermos bem recebidos, né? Você estar num ambiente como esse aqui, ó, né? Aconchegante, um ar condicionado, né? O lugar é muito bom. Mas esse convite não é
não é um convite da igreja, mas é um convite do Senhor. Amém. É um convite daquele que pode, né, que tem o poder, que tem a autoridade. Amém? Amém. Então, não é um convite para você conhecer uma doutrina, mas você está sendo convidado para um encontro e uma experiência com Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Os fariseus, eles diziam assim, façam, né? A Bíblia fala, vão lá e façam dessa forma. Jesus dizia assim, venha a mim, né? Então, Jesus, ele diz, venha comigo, né? Tenha experiências comigo, né? Venha comigo que eu vou te ensinar, né? Venha comigo, né, que eu vou fazer, que eu vou mudar a tua vida. Amém. Então esse é o convite daquele que tem autoridade. Aleluia. Amém? Então, glória. Primeira coisa, né, nesse convite, um convite para um encontro com Cristo. Vinde a mim. Quem é o convidado? Nós vimos aqui que quem está convidando é o próprio Jesus. Mas quem é o convidado nessa noite? O convidado nessa noite sou eu e você. Somos nós. Todos nós. Interessante que não há aqui um convite, né, para os mais próximos, né? Não é um convite para os mais chegados, não é um convite para aqueles que você tem mais intimidade, mas é para aqueles que Jesus tinha intimidade. Não era um convite para os seus discípulos, né, que talvez estivessem cansados aí de caminhar com Ele, de estar com Ele, né? Mas o convite aqui é aberto, é um convite para todos. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, todos os que estáis cansados e oprimidos. Então o convite é um convite para todos nós que estamos aqui nessa noite. Amém? Um convite para mim, um convite para você. Então esse é um convite para você. Você é o convidado dessa noite, é o convidado de Jesus. Este convite é dirigido a todos, indistintamente. Todos nós. Esse convite é aberto a todos que estão cansados, estão sobrecarregados, estão com peso. Pode ser o peso do pecado, pode ser o peso, né, das aflições do dia a dia, né, o peso de algo que você está, algo que você está passando no momento, por alguma aflição que você está passando no momento, e você diz, eu não dou conta mais, né? Eu não consigo mais, eu não dou conta. Jesus te chama nessa noite e diz, vinde a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado. Esse convite não é discutir sobre Jesus Cristo, não é falar, mas é para um encontro com Ele. Amém. Não é um convite religioso, não é um convite moral, nada disso. É um convite para você ter um encontro com Ele. Amém. Com aquele que pode todas as coisas. Amém. Amém? Glória. E aí, por que eu tenho, a pergunta é, por que eu tenho que ouvir este convite? Por que eu preciso, né, ouvir? Por que eu preciso dar ouvido a este convite? Por que eu tenho que atender esse convite? Jesus, ele disse assim, lá em João 14,6, fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como eu falei antes aqui, eu não tenho outra alternativa para os pesos, né? Para aquilo que eu não posso mais, para aquilo que eu não tenho condições, que eu não posso fazer. Ele diz, vinde a mim, né?
todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, é um convite do qual eu não tenho outra alternativa. Essa que é a verdade, né? Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está oprimido, a alternativa é Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele tem a solução, Ele tem o remédio, Glória a Ele tem a Deus. cura. Aleluia. Amém? Amém. O convite é para uma experiência com Ele, uma experiência com Cristo. Poderoso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, há milhares de pessoas que são controladas por tantas coisas, por vícios, por pecados, estão controladas por opressão. E aí hoje o Senhor faz esse convite, né? Quantas pessoas o Senhor já tem tirado desse mundo, né, de opressão? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Todos vós que estáis cansados. O pecado ele cansa. O pecado ele é um fardo na nossa vida. O pecado ele destrói, né? Então esse é uma das aflições da alma do homem, né? Muitas vezes nós nos encontramos em um determinado ponto da nossa vida que a gente não tem o que fazer. Nós não temos soluções. Mas aí o Senhor nos chama. Todos vós que estáis cansados e oprimidos. E aí Ele traz a paz, né? Amém. Ao nosso coração, à nossa alma e o nosso espírito. Eu não estou aqui nessa noite trazendo para você uma mensagem ou uma palavra de que quando nós estamos com Jesus, quando nós entregamos tudo a Jesus, nós não vamos ter mais problemas. Eu não estou falando isso para você. Eu estou dizendo que Ele diz assim: você que está cansado e sobrecarregado, Ele diz: vinde a mim, e Ele diz: eu vos aliviarei. Glória a Deus. Aleluia. Se Ele está dizendo que vai aliviar, é porque Ele vai estar com você. Amém. Ele vai tirar esse peso. Aquilo que você não está suportando, aquilo que você não suportaria, Ele vai te ajudar a passar por ele. Amém. Ele vai te ajudar a passar por esse peso, por essa opressão. Amém. Ele vai te ajudar a vencer. Glória Amém? a Deus. Ele diz assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Glória a Deus. Essa versículo 29, ele traz uma condição para isso, né? Para que a gente vá até Ele, para que a gente entregue a Ele. Versículo 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Tem um nome, né? Tem um nome popular. Ela chamava canga. Canga. É a canga, né? O jugo é uma canga, né? Quem já viu boi, né? Boi de carro, né? E põe dois bois, põe uma canga, né? Um jugo sobre eles, para que eles caminhem juntos, né? Para que eles trabalhem juntos. Então o Senhor diz assim, o Senhor diz aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus ele está te chamando para caminhar com Ele. Amém. Para estar com Ele. Jesus ele traz aqui fala sobre isso porque eu creio que ele conhecia muito bem, né? Porque ele era carpinteiro. Então o jugo é feito por carpinteiro, né? O carpinteiro que faz o jugo, que faz a canga. Então Jesus ele traz aqui
faz esse paralelo, certamente ele fez muitas dessas, né? Ou viu seu pai fazer, mas também essa palavra ela tem um sentido de, o jugo significa submissão, e o jugo ele traz um significado de obediência, né? Porque quem está sob o jugo, ele está submisso a ele, né? O boi, né, ele anda, né, a canga não deixa, ele tem que andar junto com o outro, né? Ele está ali submisso àquele jugo, ele está andando ali, né? Ele se torna parceiro do outro, se torna amigo, né? Mas ele é subjugado ali por aquela canga, por aquele jugo, e ele tem que caminhar junto. Então, o jugo, ele tem esse significado de submissão, de obediência, de autoridade, de domínio, de sujeição. Quando Jesus faz essa metáfora, Jesus está nos falando sobre duas coisas que eu quero falar com você. A primeira é aceitar um relacionamento com Ele. Jesus está nos chamando para aceitar um relacionamento com Ele. Então, para que você, né, como Ele te fez o convite, você aceitou esse convite, né? Esse convite é para ter esse relacionamento com Ele. Jesus está te chamando para isso. Amém. A partir de um relacionamento com o Senhor, né? A partir de uma intimidade com Ele, de um relacionamento com Jesus, Ele vai te ajudar, Ele vai fazer com que você passe, com que você vença, né, os obstáculos que virão à sua frente, porque Ele vai estar com você em todo o tempo. Amém? Amém. Então Ele nos chama para esse relacionamento. Ele diz, no versículo 29, diz: tomai sobre vós o meu jugo. Há muitas pessoas que buscam se deleitar nos benefícios do Evangelho, que querem, né? Muitas pessoas buscam, por exemplo, uma igreja para tirar o peso, né? Às vezes o peso do pecado, às vezes a aflição de uma enfermidade, um problema financeiro. Muitos de nós, muitas pessoas buscam o Evangelho para querer benefícios, em busca de benefícios, mas sem compromisso de um estreito relacionamento realmente com o Senhor, com Cristo. Eles desejam conhecer a paz, conhecer o perdão, o poder, né, e propósito em suas vidas, mas não querem compromisso com Jesus. Então, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está te chamando, Ele está nos chamando para um relacionamento, um compromisso com Ele. Não é só um tempo, né, de comunhão enquanto Ele resolve a sua vida, mas Ele quer um relacionamento com você. Amém. Amém? Um relacionamento de fidelidade, de compromisso, de lealdade. Muitos desejam conhecer a paz e o perdão, mas não querem compromisso com Jesus. Eles não entendem que não há cristianismo sem compromisso. Ser cristão tem que ter compromisso com o Senhor. Amém. Tem que ter compromisso com Cristo. Aleluia. Amém. Nós deveríamos ser chamados de cristinhos, né? Não sei por que é chamado de cristão. Porque ser cristão é ser comparado a Cristo, né? Essa semana a gente estava ministrando na célula e nós falamos nós estávamos falando sobre esse compromisso com o Senhor, né? Sobre compromisso com Cristo. E sem compromisso com Deus, né? Sem compromisso com Ele, nós não somos cristãos. Ele
nos pede, que fala que nós somos a luz do mundo, né? A palavra do Senhor, Jesus nos fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E aí eu vi que Jesus, que a palavra também diz que Jesus, ele diz assim, Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. E aí depois ele diz, vocês são a luz do mundo. Amém. Aí eu fiquei meio confuso com isso. Quem é a luz do mundo? É Jesus ou somos nós? Ele disse que nós somos a luz do mundo, mas ele disse que ele é a luz do mundo. E aí depois eu entendi. Ele disse assim, eu estarei com vocês todos os dias. É isso? Ele diz assim, eu farei morada em vocês, em você. Então, na verdade, não somos nós que somos luz, mas é Ele que é luz em nós. Então, se Ele estiver em nós, você é luz do mundo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, eu preciso de relacionamento com Ele. Amém. Eu preciso estar com Ele. Ele precisa, e eu preciso que Ele esteja em mim, para que eu seja luz do mundo. Amém? Então, Ele nos chama para um relacionamento, compromisso com Ele. Amém, irmãos? Tomar o jugo de Jesus é uma profunda experiência com Ele. É ter experiência com Ele. A escravidão de Cristo, olha, a escravidão de Cristo nos liberta. Ser escravo de Cristo é liberdade para nós. É ser liberto, é ser livre. Amém? Então, aleluia. O jugo de Cristo é um sinal de liberdade para nós. É um sinal que estamos libertos. Quanto mais escravos de Cristo você é, mais livre você está. Mais descansado você se sente. Então, para que você tenha descanso na sua alma, busque o Senhor. Por isso que Ele te chama, vinde a mim, se aproxime de mim, tenha intimidade comigo, ande comigo, permita que eu esteja contigo. Amém? Então, Jesus ele nos faz um convite nessa noite para isso, porque quando nós estamos com o Senhor, mesmo no meio das lutas, no meio das tempestades, parece que alguém vai dizer, vai falar para você assim, como é que você aguenta isso? Como é que você consegue passar por tudo isso? Né? Porque Jesus está conosco. Amém. Glória. E Ele está conosco. Porque quando nós tomamos, né, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, como nós tomamos o jugo com Jesus, tudo fica mais leve na nossa vida. Amém? Amém. Quando você toma o jugo com Cristo, você conhece a paz. Amém. A paz com Deus, a paz de Deus na sua vida. Amém. Tomar o jugo de Cristo é tornar-se discípulo, é submeter-se a Ele. Você entendeu? Jugo representa submissão. Então, tomar o jugo de Cristo é você tornar submisso a Cristo, é nos tornar submisso a Ele. Amém? Assumir uma responsabilidade com Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo fala também de serviço. O jugo, como eu falei aqui, é caminhar lado a lado, né? O boi caminha lado a lado quando eles estão, né, sob o jugo. Eles se tornam parceiros do serviço. O jugo fala também de serviço sob o senhorio de Jesus. Assim como dois bois trabalham debaixo do mesmo jugo, o Senhor Jesus deseja que sejamos ligados a Ele no serviço do reino de Deus. Amém. Em Marcos capítulo 16, versículo 20 diz assim,
Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. O Senhor estava com eles, cooperava. Eles eram operadores com Cristo. Amém? Então, operadores com Cristo, é estar no serviço sob o senhorio de Cristo. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém? Glória a Deus, aleluia. Poderoso Deus. Estamos caminhando para terminar. Neste apelo evangelístico, o Senhor Jesus há não somente um convite dirigido ao coração e uma obrigação dirigida à vontade, mas também uma educação dirigida à nossa mente. Amém? O desafio de Jesus, e aqui também é um desafio ao aprendizado, a caminhar com Ele, aprender com Ele. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Então Ele nos chama a caminhar com Ele, aprender com Ele. Amém? Amém. Vir a Jesus e tomar sobre nós o jugo é algo que acontece quando cremos no Senhor, mas o aprendizado é um processo na nossa vida. Nós precisamos buscar a Cristo, nós não podemos perder oportunidade de aprender de Cristo. Amém. Nós não podemos perder a oportunidade de buscar o conhecimento do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós, que o meu povo, ele diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o Senhor nos chama ao conhecimento, a andar com Ele. Amém? Amém. O desafio de Jesus é o aprendizado. Vir a Jesus e tomar sobre nós o jugo é algo que acontece quando cremos, mas o aprendizado é um processo. Nós devemos aprender de Jesus. O versículo 29 diz isso. Este não é um aprendizado meramente acadêmico, de fazer a leitura, apenas de decorar a palavra, mas é um aprendizado de caminhar, de experiência pessoal com Cristo, ter experiências com Ele, do amor dEle. Devemos buscar a intimidade com Jesus. Amém. Amém? Devemos desejar estar com Ele. Desejo é você desejar como a criança deseja o leite, da mãe. Então, é estar com o Senhor, é ter esse compromisso, de buscar o conhecimento da palavra. Devemos aprender sobre a mansidão de Jesus. Mansidão não é fraqueza, mas é o poder sobre o controle. Amém. Ele fala aqui, que sou manso e humilde de coração. Devemos aprender a ser humilde. É a humildade de Jesus Cristo. A palavra humilde significa baixo como o chão. Isso significa curvar-se até chegar aos pés de alguém. Ser humilde é fazer como Maria, que se assentava aos pés de Jesus para aprender com Ele. Não é por uma obrigação, mas é desejo. É desejar aprender. Aleluia. Tudo fica mais fácil quando a gente quer, quando a gente deseja, quando não é uma obrigação na nossa vida, mas quando você deseja realmente no seu coração aprender do Senhor, fica tudo mais fácil. Amém. Amém? É desejar todos os dias. Nós devemos descansar no Senhor. Devemos descansar nele. Amém. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Glória a Deus. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você descansa nele. Amém. Porque você passa a realmente confiar nele. Glória a Deus. Quando você conhece mais de Cristo, você passa a confiar mais nele. Amém. Você
Quanto mais nós temos intimidade com Cristo, mais nós encontramos descanso para a nossa alma. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então busque isso. Amém. Busque intimidade com o Senhor. Ele diz nessa noite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Devemos lançar não apenas as nossas ansiedades. Não busque o Senhor. Se você veio aqui nessa noite, sai daqui com essa palavra no teu coração. Amém. Não busque Ele apenas para uma resposta para o teu problema. Não busque Ele apenas para uma resposta para a tua aflição, para o teu cansaço, mas busque o Senhor para a tua vida, para a tua eternidade. Amém, Jesus. Porque Glória a Deus. a palavra do Senhor diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado, que Deus tem preparado para os que o amam. Então, o problema que você está passando, o problema que talvez você esteja vivendo nesse momento, o teu cansaço, a tua aflição, Jesus vai te fazer passar por ele. Amém. O teu compromisso com ele, a tua intimidade com ele, o teu relacionamento com ele, ele vai te fortalecer, ele vai dar paz no teu coração. Você vai passar por esse problema, por essa aflição, mas o alvo de Jesus para você é a sua eternidade. Amém. Glória a Deus. É a eternidade com ele. Esse problema é momentâneo. Isso aí é passageiro. São coisas que vão passar. Né? Aqui tudo passa. E passa rápido. Nós já estamos chegando na segunda parte já de 2025. Nós já estamos caminhando para 2026. Tudo passa rápido. Mas se você estiver firmado no Senhor, se a tua vida estiver firmada em Cristo, talvez passe até mais rápido este problema, porque Deus vai te ajudar a passar por isso, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E a gente chegar não é fácil, né? E isso foi Paulo que falou, né? Mas ele diz assim: agora já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Isso é descansar no Senhor. Quando Paulo fala assim, é porque ele tinha conhecimento de Deus, tinha conhecimento daquele do qual ele cria. Amém. E aí ele diz assim: já não sou eu que vivo, ou seja, a minha vida é dele, a minha vida está com ele. Glória a Deus. O que tiver que acontecer está nas mãos dele. Não sou eu que tenho a direção da minha vida, mas é ele que tem a direção da minha vida, né? Então é a gente buscar, né, chegar mais próximo disso, né? Glória a Deus. Chegar mais próximo, né, dessa intimidade que Paulo tinha. Não sei se a gente alcança, se eu alcanço isso, mas a gente precisa buscar essa intimidade com o Senhor. Amém? Devemos lançar não apenas nossas ansiedades sobre Ele, mas toda a nossa vida, a nossa alma. Cristo é o nosso descanso. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa cidade de refúgio. Amém? Ele é o nosso conforto. Amém? Nós precisamos crer nisso. A palavra fé é colocar toda a sua alma, né? Colocar todo o seu peso, todo o seu fardo, toda a sua vida sob a direção de Cristo. Amém. Amém? Então, creia nele. Creia. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Amém? Entregue a Ele. Entregue tudo a Ele. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Glória a Deus. Eu quero orar com você.
Deus para o seu Santo é coração. o Senhor, Deus. Poderoso Deus. Ó Deus. Ele é quem nos conduz. Glória a Deus. Aleluia. A nossa vida não é fácil, mas com Cristo fica mais fácil. Com Cristo fica mais leve. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu quero reforçar esse convite nessa noite para você. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que chegou aqui nessa noite, como eu falei para você, você veio aqui por um convite. Talvez alguém te convidou, talvez alguém te chamou, mas considere esse convite de Cristo. Esse convite dessa noite não foi simplesmente um convite de uma pessoa. Cristo tem os seus meios. Ele usa pessoas, Ele usa quem Ele quer. O Espírito Santo, Ele te convidou nessa noite, Ele te trouxe aqui nesse lugar, para que você ouvisse essa palavra no seu coração. E não é um convite meu, mas é um convite do Senhor. Se você, nessa noite, você desejar entregar tudo ao Senhor, se você ainda não fez isso, esse é o primeiro convite que eu faço para você nessa noite. Se você ainda não fez isso, se você não entregou a sua vida ao Senhor por completo, se você talvez tenha relutado, tenha ouvido tantos convites, mas nessa noite o Senhor tem um convite especial para você. Ele diz: vinde a mim. Eu quero convidar você, se você quiser, tá? Se você quiser vir ao altar do Senhor, ao altar, e entregar ao Senhor toda a sua vida, todos os seus problemas, aquilo que te aflige a tua alma, o teu corpo, porque o Senhor, Ele cura a alma, Ele cura também o corpo. Ele é um Deus de milagre. Amém? Eu quero te convidar, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar com você, mas você coloque tudo nas mãos do Senhor. Subjugue a Ele a sua vida. Seja fiel com o Senhor. Seja transparente com o Senhor. Amém? Então, eu quero orar nessa noite com você. Se você quiser vir, pode vir ao altar. Fique à vontade. Nós vamos orar. Nunca me deixou.
que abrir a porta, aquele que abrir a porta, eu entrarei na tua casa, cearei com ele e ele comigo. Então nessa noite, o Senhor te convida ao relacionamento com ele, de intimidade, um relacionamento de compromisso com ele. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor te convida nessa noite a estar com ele, a fazer compromisso com ele, a estar com ele, a permitir que ele esteja com você, que ele faça morada em você, que ele em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, eu quero orar. Ó Deus, eu oro a Ti, Senhor. Senhor, ó Pai, por cada vida que eu nessa noite, Pai. Meu Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, nessa noite. O Espírito Santo, Senhor, conosco. Pai, nessa noite, nesse lugar, com o propósito, Senhor, dando essa transformação. Deus, em nome de Jesus. Tu és o Deus, ó Pai. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que transforma lares, transforma famílias. Tu és o Deus que restaura o oprimido. O Deus que traz, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levanta o necessitado e vai assentar de pé a mesa dos príncipes do Senhor. Então, Pai, nessa noite, eu te peço, Senhor, meu Deus, Senhor, Pai, o Senhor que falou ao coração do meu irmão, para que todas essas Senhor, abençoa para a vida de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, se há, Pai, enfermidade no corpo, Pai, de alguém aqui nessa noite, Pai, que está vivendo, Senhor, tem tirado a alegria, tem abatido a alma. Ó Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, traz a cura, Senhor. Traz a cura, traz a alegria. Traz a alegria, Senhor, ao coração da família. A alma abatida. Pai, que o Senhor venha fazer a cura para a alma. Vem restaurar, Senhor. Ó Deus, eu te pido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Visita, meu Pai, esse coração batido nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o meu bem forte. Amém. Podemos assentar com alegria em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oi, irmãos. Esse convite muito importante hoje, porque nós estamos entrando num momento onde vamos precisar muito de submeter esse convite. Nós estamos entrando na reta final, todos nós,
todos nós precisamos estar debaixo do jugo de Cristo. Amém. Para ter vitória, para ter sucesso. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por isso. Nós estamos precisando, irmão, de nos submeter a Jesus. É uma necessidade nossa, não é de Jesus, é nossa. E nós estamos vivendo um momento bem ímpar, né, da história da humanidade. Já passaram 2 festas, né, irmão? Já passou a Páscoa, já passou o Pentecostes, e nós estamos perto, muito perto da festa das trombetas. Bem perto. E na hora da festa das trombetas, irmão, esse convite é muito necessário a gente estar de meter a Cristo. Trombeta está no a festa das trombetas. Quem conhece a história de Israel sabe que essas festas têm uma sequência. E nós já tivemos a Páscoa, já tivemos o Pentecostes, falta só a festa das trombetas agora. E ela está perto, viu, irmão? Muito perto. Amém? Então esse convite é primordial para todas as pessoas. Todas as pessoas. Muito importante. Então você já recebeu o chamado de Jesus? Só depende de você agora. Depende de você. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Nós vamos apresentar agora o Isaac, né? Isaac da Mata, mas antes eu quero trazer um convite para você aqui. Congresso Avivamento vai ter na igreja ali da 4, né? Na PO. Vai ser sexta, sábado e domingo, dia 27, 28 e 29. A inscrição já está aberta, vai até dia 22 as inscrições. É R$15 as inscrições, é só para o lanche. Né? Vai ter sexta, sábado e domingo. Não dá nem um lanche, né? Não dá nem um lanche R$15. Amém? Então você está convidado a estar conosco lá nesse congresso, a sexta, sábado e domingo. Sexta vai ser que horário? 20 horas. 20 horas. No sábado à tarde. No sábado às 15. Domingo à manhã. Domingo às. De tarde e de noite. Acho que vai ser das 15 até as 20 e pouco. Tem um lanche no meio. Está convidado, irmão. É o Congresso Avivamento. Você precisa estar vivo, mas bem vivo nessa hora, né, irmão? Glória a Deus. Glória. Então, o Congresso Avivamento. Você está convidado a estar conosco lá, sexta, sábado e domingo nesse congresso. O link está no grupo da igreja. Pode fazer a sua inscrição e estar conosco lá. Amém? Pode mandar o Isso. Quem não conseguir entrar no link, pode mandar para a Mônica no privado da Mônica. Amém? Glória a Deus. Cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Cadê os pais do Isaac? Cadê? Tem um nome aí. Rogério Almeida Cruz. Lívia Maria da Mata Rodrigues. Pode subir? Glória a Deus. Pode subir aí. Ajuda ela a subir. Glória a Deus. Elias Batista Gomes. Cadê o Elias Batista? Ana Carolina Alves da Silva Batista. João Marcos Rodrigues dos Santos e Lívia Maria da Mata Rodrigues. Glória a Deus. Glória seja a Deus. Cadê a irmã de Deus? Vocês sobem aqui para me ajudar. Vamos aqui a. Pode subir, irmão. Glória a Deus. Deixa ele ser cavaleiro. Glória a Deus. Pode ser do lado assim. Fica aqui assim, Rogério. Pode fechar. No meio. Fica no meio da fila. Vocês no meio dos dois lados e eu fico aqui na frente. Glória a Deus. Fica um pouco de
de ladinho. Espera aí, irmão, deixa eu pegar aquele Isaac aqui na mão aqui. Eita, Jesus. Vai, Sara, vem, Sara. Você é a família também, cara. Faz parte. Glória a Deus. Tem o Igor também. O Igor também é da família. Cadê ele? O Igor. O irmão mais velho. Sai. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma vida nas mãos do Senhor. Aí os padrinhos sabem da responsabilidade que tem, né, irmãos? Estão aqui para a pressão que é para poder conduzir o Isaac na casa do Senhor. Tem que ajudar os pais a fazer com que o Isaac seja o grande homem de Deus. Glória a Deus. Pai querido e amado, Senhor da glória. Pai, aqui está o Isaac, esse homem, ó Deus, que será um grande homem do Senhor. Assim como foi o filho da promessa, Isaac, será esse aqui também. Um grande homem de Deus, Pai, fará a diferença nessa sociedade, Deus, para a glória e o louvor do nome do Senhor. Pai, eu consagro e apresento a Ti, meu Pai, Isaac. Isaac da Mata Cruz, homem segundo o coração do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui está o Isaac, diante do Senhor, Pai, diante da igreja. Toma ele em tua mão, usa ele na tua graça, na tua paz, na saúde, paz, prosperidade, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Pai, da sabedoria os pais, da sabedoria os padrinhos, Pai, toda a família, que possa conduzir o Isaac, Deus, na tua casa, na tua presença, Pai. Ensinar a palavra, Deus, e o temor do Senhor, Pai, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, Pai. E que esta família, Deus, seja uma família, Pai, de grande conquista, Pai. Ó Deus, seja reconhecida pelo teu nome, Pai. De louvor e adoração ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo esta família, declara a bênção do Senhor sobre ela, sobre os padrinhos, Pai, e vamos, ó Pai, ajudar essa família a conduzir o Isaac nos teus caminhos, na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, bem forte. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É as portas agora. Glória a Deus. Vamos tirar a foto aqui, irmão. Junta todo mundo. Glória. O Rogério está falando aqui.
agora que quiser ir embora, está liberado, né, irmão? Oi, irmão, mas se eu fosse vocês, não ia não. Tem umas panelas para ali, ó, recheadas ali, tá bem? Glória a Deus. Se quiser, vamos agradecer a Deus por você estar aqui. Para a glória do Pai. Pai querido e amado Senhor da glória. Pai, te dou graças, Deus, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Pela vida do Isaac, Pai, que o Senhor nos concedeu estar com ele, Pai. Agora, Pai, chegou aí na nossa casa, nossa família, mais membro desta igreja. Ó Deus, que ele possa ser guardado pelo Senhor. Pai, cada vida aqui nesta noite, Pai, seja alcançado pela Tua graça. Que esse convite, Pai, fique latente no coração de cada um, Senhor, para louvor e glória do nome do Senhor. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida de cada um. Toma cada um em Tuas mãos, conduz os seus passos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Leva ao entendimento e à compreensão de todas as coisas. Ó Deus, que eles possam ter ciência, Pai, do momento que estão vivendo, Pai. Dos dias, meu Pai, que estão vivendo. Que tudo seja claro aos seus olhos, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida de cada um. Leva-os em paz e segurança ao seu lar, livre de acidente, de assalto, de roubo, de furto e das astutas ciladas de Satanás. Pai, eu abençoo para a tua igreja e o teu povo, para louvor e glória do nome santo do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja contigo agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Está encerrado e a paz da graça seja com todos.